Estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde, pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM Rio, aqui na cidade maravilhosa, aqui no Rio de Janeiro. Hoje é dia 29 de novembro de 2025, o mês está acabando, segunda-feira que vem já vai ser o último mês do ano. Então, nós vamos encerrar o mês de novembro com um momento muito especial, uma entrevista muito especial sobre um problema não só de saúde pública geral, mas um problema de saúde mental também e um problema humanitário. Nós vamos conversar hoje sobre o Setembro Amarelo. Apesar da gente estar em novembro, o mês de setembro é mundialmente reconhecido como um mês para a gente se conscientizar e para a gente trabalhar o mais profundamente possível a questão do autoflagelo, a questão, na essência, do suicídio. Então, esse é um tema que já foi tabu, ainda não é um tema que a gente debata, que as informações circulem com a intensidade necessária para o tamanho do problema, mas cada dia que passa se torna evidente que, apesar de ser um tema duro, ele é um tema necessário. O debate sobre ele é fundamental em vários aspectos, e a gente vai tentar no programa de hoje trabalhar justamente esses aspectos que merecem ser debatidos. O nosso convidado é um psicólogo que já esteve aqui no programa anteriormente. Nós conversamos sobre a questão das telas, né? Depois, na reedição do programa, eu vou colocar um link para quem não assistiu o programa anteriormente, assista, porque ele também traz muita informação. O nosso convidado é mestre, doutor, mestre pela UFRJ e doutor pela Fundação Oswaldo Cruz. O nome dele é Jacques Bezerra, e ele é uma voz muito respeitada aqui no Rio de Janeiro, e ele é muito atuante em vários aspectos da psicologia, não apenas nesses dois temas que eu mencionei. E é um prazer para mim ter você aqui, Jacques. Eu sei que a sua agenda é muito atribulada, a gente não consegue agendar um programa com você com facilidade, mas eu tenho a graça de ter conseguido esse encontro nosso aqui, porque esse tema realmente me é muito caro, né? Eu sou médico, sou ativista da saúde há muitos anos, tenho vários focos de atenção dentro do ativismo sanitário e ambiental também, e o suicídio, para além de uma questão de saúde pública, para mim, pessoalmente, é algo que me toca, porque eu vivi uma situação dessa há mais de 40 anos, e nunca mais aquilo saiu da minha cabeça. Outro dia eu estava vendo um programa de rádio, a Rádio CBN, inclusive, em que o debate, o tema que a jornalista estava levando com a outra pessoa era sobre culpa, remorso e arrependimento. Foi muito interessante, foi um debate de mais de meia hora, e aspectos de um não são semelhantes aos aspectos do outro, né? Culpa é uma coisa, remorso é outra e arrependimento é outra. Eu até, mesmo ouvindo o programa e mesmo tendo refletido sobre isso há 40 anos, não cheguei à conclusão de que é que eu realmente sinto com aquele suicídio que eu vivi de frente. E rapidamente, antes de você se apresentar e antes da gente começar o programa, eu quero mencionar que ontem houve uma iniciativa na Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, uma iniciativa de um deputado, que é o Daniel Librelon,
que é da Frente Parlamentar da Humanização em Serviços, mas o tema que ele levou para o evento ontem no plenário da Assembleia Legislativa, da Alerj, foi justamente essa questão de automutilação, de depressão e de suicídio propriamente dito. O nosso convidado foi um dos palestrantes. Então, houve uma outra amiga minha que também foi palestrante, a Sabrina Presma, e eu conheci uma série de outras pessoas que eu não conhecia, fiquei conhecendo, e inclusive 2 dessas pessoas eu já convidei para participar de um programa aqui. Uma delas é uma médica pediatra e ebiatra, Cecília Retumba, e ela já concordou, deve vir aqui no mês que vem, para a gente falar sobre adolescência, que é uma faixa etária que está muito hoje em dia envolvida, né, atingida por essa questão da depressão, da automutilação e do próprio suicídio. Uma outra pessoa que eu já convidei também, que esteve lá ontem, que teve fala, foi o Douglas, que eu não peguei o sobrenome, de uma organização muito interessante chamada HELP. Né, na edição do programa, na reedição, eu vou colocar o endereço eletrônico esse site, Instagram, Facebook da HELP, e é um grupo, me pareceu, de predominância de jovens que viveram situações que fizeram eles vivenciarem essa questão da depressão, da automutilação. Uma das depoentes, inclusive, mencionou 53 tentativas de suicídio, né? Enfim, e esses jovens puseram a mão na massa e estão fazendo um trabalho, me parece, e aí nós vamos desdobrar isso aqui quando eles vierem, me parece bastante rico e fundamental, né? Sobretudo vindo de jovens que, ao se empoderarem daquele tema, vão falar com outros jovens, né? Vão ter uma chance de que, às vezes, nós mais velhos não temos. Mas antes da gente entrar no tema, eu queria que você falasse um pouco de você, Jacques Bezerra. Assim, você já mencionou no programa anterior, que eu sempre faço essa pergunta, né? O que te move, né? O que te motiva a fazer, ter escolhido o que você escolheu e a continuar nessa batida? Fala aí pra gente que não é da área da psicologia, nem é profissional de saúde. O que moveu você para trilhar essa caminhada que, por enquanto, é brilhante, mas do ponto de vista sem a questão do status social, né? É brilhante no que você faz, no que você tenta fazer para ajudar, entre aspas, a humanidade. Fala um pouquinho de você. Alexandre, alegria estar contigo mais uma vez aqui nesse espaço muito especial. Boa tarde a você, ao Geraldo, boa tarde aos ouvintes, a quem está nos assistindo, acompanhando em tempo real e posteriormente. Como você bem disse, nós ontem nos emocionamos, nós ontem ficamos mais sensibilizados, mais humanizados, na verdade, né? E eu sei que a emoção ainda está muito forte em você, está te preenchendo muito ainda. Que assim seja. E eu creio que é isso que me move, essa questão da humanidade, da humanização, da compaixão. Sou psicólogo, né? E acompanho, assisto, apoio os seres humanos, pessoas que estão numa situação, numa condição humana, existencial de sofrimento. Sofrimento e que muitas das vezes não tem um espaço, um espaço-tempo de escuta, de ombro, de se sentir respeitado e poder se sentir autêntico e descobrir a sua autenticidade, os seus dilemas, suas inquietações, as suas dores, os seus silêncios, para que também possa descobrir, entrar em contato com as suas potências, suas emergências, suas fortalezas, ousadias, bravuras. Então, poder transitar pela vida, e como nos ensinou
Carl Rogers, tornar-se pessoa. Creio que é isso. Muito bem. Jacques, vamos falar um pouquinho, também antes de entrar no tema da autoflagelação, e falar um pouquinho da nossa mente, porque uma das coisas que me parece é que a gente não tem ainda a clareza que nós não somos seres completamente formados no sentido de estarmos em condições de atingirmos os altos fins da existência, que eu imagino que haja esses altos fins. A gente, como seres, precisa se aperfeiçoar, descobrir coisas, enxergar coisas novas. Isso leva tempo. Há avatares, né, iniciados que já estiveram aqui no planeta que mencionaram que isso leva, inclusive, vidas, né? A vida, por exemplo, a iluminação de Buda, na doutrina, é identificada como a vida número 525. Assim que o budista se refere à iluminação do Gautama, né? Que ele, na vida 525, ele entendeu tudo o que ele acabou juntando todas as experiências de vidas ou de vivências, a gente também pode usar isso, né? Para quem não fica muito confortável com a ideia de várias vidas, né? Mas pelo menos várias experiências, várias vivências, vários aprendizados. Mas para a doutrina budista isso teria ocorrido, essa iluminação, essa chegada ao nirvana, depois de muita coisa passada, né? Então, uma coisa que eu percebo, e aí eu queria que você desenvolvesse um pouco, é que apesar de nós não sermos indivíduos completos, a gente tem falado com muita naturalidade e frequência ultimamente, pelo menos os termos meus convidados da área da saúde têm falado, que o cérebro só vai acabar seu desenvolvimento com 25 anos de idade. Então, por exemplo, as crianças não deveriam fumar, os adolescentes tampouco, porque o cérebro não está perfeito. Não deveriam usar droga, porque o cérebro não está formado completamente até 25 anos. Mas a impressão que eu tenho é que nós não estamos formados. Talvez até morrermos. Antes até o final da nossa vida, a gente ainda não encontrou esse caminho completamente. E aí uma coisa que eu percebo, que uma das coisas que a gente não enfrenta é que a nossa mente tem problemas. E é como se existisse um tabu em que as questões ligadas à mente não devem ser conversadas. A gente não deve abrir para os outros problemas mentais. Por exemplo, se a gente tiver uma dor no joelho, a gente fala sobre aquela dor e ouve conselhos e busca determinados especialistas. Mas eu queria que você, dentro da tua vivência na área psi, primeiro quero saber se você concorda comigo que a doença mental ainda é tabu. E segundo, se você teria uma explicação para isso. Por que a gente fala de uma tosse, mas não fala de um medo, de uma fobia, ou não fala de uma tristeza? O que faz a gente querer esquecer, às vezes, para a gente mesmo, as questões mentais? Vamos lá, querido. O cérebro se maturando, né, se fortalecendo nessa faixa etária, 25 anos de idade, como a neurociência hoje nos apresenta, é uma dimensão quanto ao raciocínio ou a tomar de decisão, a questão do julgamento. Julgamento, basicamente, assim, de ação e consequência, né? Você ter uma visão de uma cadeia de consequências a partir de uma ação nossa, comportamental, produzida, e ter essa visão de protetiva, assim, né, de que consequências, danos ou não danos, vão decorrer, né, a partir disso. É uma dimensão cognitiva, é uma dimensão racional, é uma dimensão cerebral. É nessa dimensão que isso não implica que está nesse processo também a dimensão emocional.
A dimensão subjetiva, a dimensão vivencial, a dimensão experiencial de estar caminhando, de estar vivendo. Então, assim, com essa faixa etária, com esse ciclo evolutivo, vou ter uma maturação cerebral, no SNC, né, no nervoso central, que vai me dar mais capacidade de vislumbrar consequências em cadeia dos meus atos. Isso é uma dimensão. Mas nós não somos somente isso, de forma alguma. Nós somos isso também. Mas é o grande desafio humano, né, da integração entre razão, emoção e ação. Essa congruência, né, essa integração. Então, tem essa camada, tem essa questão particular. Você, na sua fala inicial, você pontuou que o suicídio, inclusive, não é hoje mais um tabu, é um grande tabu. É uma palavra... Ainda é. É uma palavra proibida, né? E, nesse sentido, falar de questões mentais, saúde mental, se isso é um tabu, isso é um grande tabu, lógico que é, na nossa sociedade, né, nas nossas sociedades brasileiras. E os porquês disso os porquês desde visão histórica, secular, dos preconceitos e estigmas que um louco, né, um destemperado, né, a gente sabia na história da psiquiatria, né, da saúde mental, as consequências negativas que os familiares, que, né, também sofriam socialmente falando do poder tanto jurídico quanto de comunidade, por ter uma pessoa em casa que não estava de acordo com as normas vigentes comportamentais, sociais. Então tinha toda uma consequência negativa, severa, pontual, também com família e com pessoas, com filhos, com esposa, com pai e mãe. Tinha perdas objetivas, sociais, econômicas, simbólicas. Dá um exemplo, né? Uma lembrança. Vou pegar um exemplo na dimensão do suicídio, pode ser? Pode, claro. Tá? Assim, houve um tempo histórico que, quando o suicídio deixou de ser percebido e respeitado como ato puramente de autonomia, independência, do ser humano ter esse poder da sua finitude e não ter nenhuma consequência, era visto, inclusive, em alguns tempos históricos, como um ato heróico. Tinha toda uma outra dimensão voltada para isso. Passou-se por um tempo, teve uma grande decisão da humanidade que, a partir do suicídio, os familiares, eles perdiam, né, os bens, o patrimônio. Perdiam os patrimônios? Eles eram o Estado, né, ele ficava com todos os bens materiais, a posse, né, da família ou de quem houve um suicídio de família. Foi quando, no momento histórico da humanidade, o mundo ocidental, passou-se a ter uma ação direta do Estado, que até então não existia, né, de uma punição econômica, social, né, por ter o suicídio acontecendo. Então, a partir do momento que o Estado, né, interviu dessa forma, passou a ter uma mudança de entendimento e de aceitação social. Então, teve um tempo na nossa humanidade, né, que isso aconteceu. Então, assim, há muito estigma, há muito preconceito, há muito julgamento externo acerca do que acontece. Não quero adiantar essa parte que vai vir mais à frente, mas resgatando a dimensão
do porquê é difícil nós falarmos das nossas condições humanas de ter algum transtorno mental, alguma doença mental, ou ter algum CID, ou ter alguma questão, porque isso inquieta, isso incomoda. Isso cria desconforto e nós sabemos lidar com temas com a finitude humana, essa nossa existência, que toda nossa caminhada vai chegar a um fim inevitável. Se isso por si só já é algo muito inquietante, muito desconfortante, nós sabemos lidar com isso, porque nos traz emoções que nós não sabemos nem identificar, nem lidar, nem conduzir. Sobretudo em nossa cultura ocidental, né? Evidentemente. E ainda mais quando há uma questão de um repositório médico, né, assim, de um transtorno, de uma doença mental. Então, isso traz ainda na nossa sociedade uma vergonha familiar, uma vergonha interna. É desconcertante para nossas famílias, né, nós compartilharmos socialmente que temos uma pessoa que está em depressão profunda ou que teve uma tentativa de suicídio ou que chegou a esse fim por diversas questões, tanto intrafamiliar, tanto dificuldades, vamos desdobrar, né, dificuldades, limitações humanas de lidar com isso internamente, quanto uma proteção com o que pode vir de fora do ambiente, do entorno, para essa pessoa. Então, e uma coisa interessante, a gente fez um programa na semana passada que se referiu ao Dia Mundial do Diabetes, que foi no dia 14 desse mês de novembro, mas o nosso convidado estava super atribulado em torno do Dia Mundial, então o nosso programa foi dia 22, certo, sábado passado. E o programa foi sobre diabetes. Uma parte importante do programa foi o nosso convidado, o doutor Isidoro Fluminhan, que ele trabalhou a questão do preconceito, do estigma do paciente de diabetes, a ponto dele sugerir, dele dizer que o mais correto nos dias de hoje, à luz do que a gente entende hoje do ponto de vista da antropologia, da sociologia, que a gente pare de chamar o indivíduo ou a indivídua de diabético ou diabética. Então ele sugeriu que se usasse o termo paciente com diabetes, o paciente em tratamento de diabetes, para não rotular a pessoa como portadora de um problema estigmatizante, com muitos preconceitos em cima desse diagnóstico, né? Eu sou da área da pneumologia, do pulmão, e uma das doenças mais estigmatizadas na minha área é a tuberculose. Então também existe essa orientação tácita de a gente não chamar mais os pacientes de tuberculosos, porque isso remonta ao século XIX e da metade do século XX para trás, em que era uma doença não só contagiosa, porque ela continua sendo, mas que matava mais de metade de quem tinha desenvolvido. E isso passava de uma pessoa para outra. Então, o indivíduo com tuberculose, ele era meio estigmatizado. E nós já temos tratamentos há vai fazer 100 anos, né? Na década de 40 do século XX começaram a surgir os primeiros fármacos, mas o preconceito ainda não foi embora. Eu acompanho pacientes com diabetes no município de Duque de Caxias, em 2 unidades, mas eu trabalho com tuberculose desde a década de 80, lá no Hospital de Curicica, que era um hospital especializado. Trabalhei lá 36 anos, pelo Ministério da Saúde. Então, eu lido com tuberculose, vamos dizer, há 45 anos. E o estigma praticamente é o mesmo, com todas as evidências que é uma doença tratável e curável e que, enfim, você hoje, inclusive, pode tratar um contato para o contato não adquirir a doença do seu parente, do seu indivíduo próximo, né? Então, todas as áreas da medicina você tem preconceitos. Mas tudo isso fica claro que o preconceito só atrapalha. O
O estigma só atrapalha, inclusive na questão do acesso. Então, eu queria que você desdobrasse um pouco essa ideia que se você tem um preconceito contra você mesmo, contra o seu próprio desequilíbrio mental, psíquico, isso não pode retardar você de buscar uma ajuda, de você falar, poxa, será que eu preciso conviver com isso? Será que eu não podia ter uma ajuda para melhorar isso? O próprio autopreconceito não pode dificultar o acesso e daí o tratamento e a evolução. Dificulta o acesso, sim, mas isso não é uma dimensão primeira ou primária, né? O porquê que há esse preconceito. Nós sabemos que até bem pouco tempo atrás, as pessoas com um sofrimento psíquico, né, intenso, elas estavam aprisionadas, né, em condições muito desumanas, muito insalubres, inclusive em prisões. Né? Nós sabemos que a exclusão, né, da pessoa com sofrimento psíquico intenso, crônico, e a questões em paralelo, era um desterro, né? Era muito pouco tempo na nossa memória histórica do nosso mundo ocidental. Isso permanece até hoje. A questão da pessoa ter uma dificuldade, eu lhe digo que é uma questão de aceitação, né? Aceitação. Mas a aceitação vem por dimensão emocional, Alexandre, não cognitiva, não racional. Tá. Então, assim, toda a prevenção, inclusive, né? A prevenção no sentido de promoção da saúde, nesse sentido, não se pautar somente em fator de risco, que pouco nos dá instrumentos de ação. Porque o fator de risco na saúde mental e para o suicídio é um fator de risco os fatores que são basicamente os mesmos há meio século, na condição humana. Mais recentemente, mundo contemporâneo nosso aqui, dois outros fatores ou duas condições estão mais presentes, são mais recentes, que têm ainda poucos dados, né, para se ter como resultados, que é a questão da identidade de gênero e a questão da rede social, das telas, que são os fatores mais novos associados à saúde mental. Mas quais são os fatores mais tradicionais que a gente já convive há mais tempo? Quais são os principais? Que o sexo masculino. Que o homem dá fim, em termos quantitativos, muito mais do que as mulheres. O homem se suicida mais do que as mulheres? Sim, mas esse é um dado. É uma realidade desde sempre. Tá, o que se faz a partir disso? Não tem muito o que fazer a partir disso se for esse viés. Mas pode-se compreender esse mesmo dado com uma outra leitura que abre para nós janelas de oportunidade. Ou seja, eu posso dizer que as mulheres se suicidam menos do que os homens. Então, o que é que leva as mulheres a ter essa realidade estatística? Porque as mulheres, elas têm redes protetivas cotidianas muito mais ativas, muito mais fortes, muito mais possíveis que o homem pode não ter. Então, a mulher, né, historicamente, numa visão clássica, né, e social, ela tem mais imersão, mais pertencimento, mais inclusão, mais apoio, mais escuta, mais abertura de afetividade que o homem não tem ou não se permite, ou a ele é negado, como construção da sua masculinidade, inclusive. Uhum. Então, qual é a leitura que chega ao mesmo ponto, mas com outro caminhamento? Ou seja, como desenvolver uma questão de prevenção à saúde sendo promovida,
como desenvolver condições ambientais, sociais, humanas, relacionais, que conduzam o homem, né, a se sentir mais acolhido, mais protegido, mais irmanado. Ou tendo menos problema em se mostrar frágil, né? Porque é Com uma certeza. coisa que o homem tem dificuldade. Foi o que eu falei. Outro fator clássico é a faixa etária. A faixa etária nos diz que homem, pessoas idosas, né, dão fim à vida em termos taxa percentual maior, entendeu, que os jovens. Então, por que os jovens, né, têm uma taxa menor? Porque os jovens estão mais inseridos socialmente, estão mais em grupo, estão mais em rede, estão mais com relações mais presenciais, saudáveis, instigantes. Tem menos solidão, basicamente. Menos solidão. Então, o idoso está mais sozinho, solitário, desamparado, né, esquecido. Então, numa questão de uma inversão de uma ação de prevenção ao suicídio, né, nesse ciclo de vida vital, é como reconstruir essa realidade socioeconômica, sociocultural, da solidão na terceira, quarta idade. Uma coisa curiosa que você está trazendo é uma associação, óbvio, que nós estamos falando de uma multiplicidade de fatores de desenvolvimento de tendências de ideação suicida, né? A solidão seria uma. Mas uma coisa interessante é que a gente, fazendo um paralelo, eu tenho estudado muito a questão da longevidade. Inclusive, o nosso programa próximo aqui vai ser com uma cardiologista, que nós vamos falar sobre um tema que é a menopausa e o risco cardiológico. Mas a presença dela aqui na bancada primeira foi sobre longevidade, o tema do programa. E eu tenho estudado muito longevidade. E uma das coisas que a gente aprendeu, umas coisas bem comentadas, são as chamadas zonas azuis, que são zonas, a palavra azul vem de uma caneta que marcava no mapa a região onde tinha pessoas com mais de 100 anos. Então ele marcava com a caneta azul, identificou 4 ou 5 zonas e passaram a se chamar de zonas azuis. Eu recomendo essa série, inclusive, são 4 episódios na Netflix, Como Chegar aos 100 Anos, as Zonas Azuis. Mas dentro das zonas azuis, as pessoas que chegam aos 100 anos, aí no caso não é fator de risco para o suicídio, é fator de risco, fator de proteção para chegar aos 100 anos. Uma delas é não ter a solidão, é a convivência em grupo, né? Então a falta da convivência te leva para baixo e a convivência te leva para cima. Sim. Mas o que eu queria voltar um pouquinho no fator de risco de gênero, que eu confesso a você que eu tinha uma ideia outra, que haveria mais suicídios no gênero feminino. Mas eu não sou da área psi, mas uma coisa que me vem assim é que haveria mais casos de depressão em mulher do que em homem. Primeiro, quero saber com você se isso bate, e segundo, por que isso não se transforma, então, se há realmente mais depressão em mulheres do que em homens, por que não leva mais suicídio às mulheres? Tá. Porque as mulheres, por estudos estatísticos, elas têm uma percentual de tentativa de suicídio. Em tentativa de suicídio... Aí é mais que os homens. É muito que os homens. Os homens, eles conseguem mais chegar a etapa final, a tragédia humana de tirar a vida. Né? Então, assim, quais os porquês disso? Ainda socialmente, por mais que isso esteja tendo algumas alterações, mas os meios de acesso, né, que os homens têm, que eu não vou citá-los, não vou nomeá-los, evidentemente, sim, tá? Os meios de acesso, as estratégias,
né, pelas quais os homens se calçam, são diferentes das mulheres. Então, ainda é assim. Então, assim, os homens conseguem chegar a esse intento, inclusive porque os meios são diferenciados via de regra. E as mulheres ainda, né, não fazem uso, né, maciço dos mesmos meios que os homens fazem uso. Nessa sua linha de raciocínio, uma outra coisa que a gente também costuma repetir... Mas, permita, Sim. não é só questão de meio, não, tá? Mas a questão do meio é algo importante Entendi. de se destacar. Tá. Mas uma das coisas que a gente costuma dizer é que a mulher procura mais ajuda que o homem. E isso a gente, por exemplo, a gente pode fazer um paralelo entre o câncer de colo de útero e o câncer de próstata. O mesmo câncer de mama, há uma busca pela prevenção e pelo diagnóstico precoce nas mulheres muito mais do que nos homens. Atribui-se a um preconceito masculino para ser examinado, para ter sua próstata examinada, mas eu acho que é mais do que isso, né? Eu acho que há uma dificuldade do homem, talvez inclua aí a questão da fragilidade, de procurar ajuda para a sua saúde como um todo. Aí eu te pergunto, isso seria também... a gente poderia dizer isso também sobre a saúde mental? Quer dizer, um consultório de um psicanalista clínico, por exemplo, ele é mais procurado por mulheres do que por homens. Será que os quadros de depressão que poderiam levar o homem a querer dar fim à sua vida, as mulheres tentam resolver mais aquela depressão do que os homens? Existe essa diferença ao seu ver e ao seu viver também? Tem diferença porque a construção das masculinidades na nossa sociedade, o nosso Brasil, é algo que conduz, que leva a isso. Porque toda a dimensão do autocuidado e do entrar em contato consigo mesmo não é coisa de homem. Caramba. Não é. Não o é. Não é coisa de macho. Não é. Então, na verdade, toda a prevenção, e que foi um pouco, né, que eu busquei ontem explicitar, ela parte de uma saúde integral, saúde mental e com a dimensão com automutilação e suicídio. Parte de um processo de alfabetização emocional dentro de casa e nas escolas. Quer dizer, a alfabetização aí não é aprender a ler. Emocional. Ou ler a emoção. Ler-se a si mesma, a si mesma. Ou seja, a questão essencial, a mais importante, a primeira, são aquelas duas indagações, né, que eu ontem, até após o evento na LERJ, né, no ambiente do fim da tarde, com pacientes, dependentes químicos e ou comportamentais, numa roda, né, de pacientes, 8 a 10 pacientes, né, eu trouxe a elas, essas duas indagações que têm a ver conosco aqui. O que você está sentindo? O que você, Alexandre, neste exato momento, está sentindo? A partir de então, quando você conseguir identificar, conseguir falar, explicitar do seu modo, com a tua linguagem, com a tua possibilidade, o que eu posso fazer por você para te apoiar neste momento. Essa alfabetização emocional, você ter a possibilidade de ter um ambiente socioemocional de acolhimento, respeito, segurança, de você criar o seu repertório emocional, se identificar, é fundamental. Essa é a promoção da saúde, inclusive na ponta extrema, com relação ao suicídio. Porque o ambiente, a educação emocional dentro de casa, para meninos e meninas, ainda é diferenciada. O garoto,
Não pode sentir, não pode chorar, não pode sentir dor, engole a seco. Seja homem. A menina, ela é abraçada, carinhada, pode chorar, tem cafuné, tem colo. Ou seja, a construção toda nossa emocional de nós, homens, é algo impeditivo, é fraqueza. É fraqueza. Então, eu me construo a vida inteira sem me conhecer emocionalmente. Eu não sei, Alexandre, se eu estou sentindo alegria, felicidade ou euforia. São diferenciações. Eu não sei se eu estou com raiva, com ódio ou com ira. São diferenciações, não são sinônimos. Então, nós podemos criar, né, assim, o nosso repertório emocional é o passo essencial, fundamental, para uma saúde integral plena. Então, o homem não chega, né, na dimensão da saúde mental, do transtorno, porque ele nem tem vocabulário, não tem léxico, não tem repertório, não tem história corporal e emocional de identificar, de reconhecer o que está sentindo. Não sabe quem ele é emocionalmente. Eu ainda acrescentaria essa tua fala perfeita, ao meu ver, eu ainda acrescentaria alguma coisa. Se esse homem identifica algo nele, já passou da fase, ele consegue identificar, mas ele identifica como uma fraqueza. E isso também ele já pode se policiar para que isso desapareça, né? Essa fraqueza não existe, não sou fraco, eu não posso ser fraco. Não posso chorar, não posso me emocionar. Ou só posso chorar quando o meu time ganha. Na arquibancada eu posso chorar com meus comparsas, companheiros. Mas fora isso eu não posso chorar, né? Então, assim, a emoção, sentir-se. Sentir-se é algo que não existe esse espaço, essa oferta de criação de identidade. É muito raro ter isso dentro de casa e na escola. Alexandre, talvez seja muito mais importante, ao invés do pai ou a mãe perguntar ao seu filho ou sua filha, o pai ou o responsável pela criança, né? O avô, o padrasto, o tio, o irmão mais velho, quem cuida, né? O cuidador, né? Assim, perguntar à criança, perguntar ao pré-adolescente, perguntar ao adolescente como você se sentiu hoje na escola. Essa é a prevenção, Alexandre. Não é o que você aprendeu. O que você aprendeu hoje? Isso é depois. Como você se sentiu na escola? O que você sentiu na escola? Me traz. Foi bem-estar, mal-estar, ficou irritado, triste, nervoso, ansioso, tenso, alegre, feliz, eufórico? A pergunta mais necessária, cotidiana, que todo adulto ou todo ser humano que cuida, que ama, pode ser um vizinho, pode ser, né? Que tem um afeto, né? Um movimento de proteção a uma criança, qualquer idade, tá? A um pré-adolescente, adolescente, no ambiente escolar, até o esposo e a esposa, companheiro, companheira. Como você se sentiu hoje no trabalho? Como foi o seu dia emocional hoje no trabalho? Quer falar de emoção e de prevenção? É isso, Alexandre. Tudo parte e deve partir daí. E o que eu posso fazer por você? Oferecer essa escuta. Eu não tenho que resolver nada, eu não estou me cobrando de resolver. Eu estou lhe oferecendo um espaço amoroso, afetivo, acolhedor, empático, espiritual, de ouvir, de escuta. Me diz, como eu posso lhe ajudar, lhe apoiar, lhe potencializar hoje? E não, interessante que essa atitude não é uma atitude pura e simplesmente de um profissional.
É uma atitude de um ser humano, que não precisa estar num set de consulta. Lógico. Você pode estar numa mesa de bar com o seu parceiro, seu amigo, sua amiga. E a gente brincou, não sei se foi no programa passado ou no anterior, sobre a existência de cursos de oratória. Então, você quer falar melhor em público, você vai fazer um curso, tem curso online hoje em dia, mas nunca se ouviu falar num curso de escutatória, não é verdade? É verdade. E o que você falou é tudo... Quer dizer, tem dois momentos. Tem um momento de você fazer a pergunta, como você está se sentindo ou se sentiu, mas tem um momento seguinte da sua parte, que você faz a pergunta para ter que ouvir a resposta. Com atenção e cuidado. Não é só fazer a pergunta. Com interesse, olho no olho, de corpo e alma completo. Não é fazer a pergunta com o olho na tela. Não é isso. É estar em contato, oferecer-se em contato e ter essa coragem emocional de ouvir, de sentir o outro e ter uma coragem de poder também escutar a pergunta para si mesmo, para si mesma. Isso é uma prática que talvez a gente devesse fazer com mais frequência, né? Com mais frequência. Você tem, sei lá, uma manifestação qualquer de raiva no trânsito. Passou a situação, o outro carro foi embora. Por que eu fiquei com tanta raiva do que esse cara me fez, né? Outro dia um rapaz me fechou, mas ele fechou de uma forma meio agressiva. Ele viu que não dava e fechou a si mesmo. Mas eu xinguei ele tanto, Jacques, mas tanto. Eu saí do eixo completamente. Mas depois, ainda não cheguei à conclusão do que me motivou efetivamente. Mas depois que eu tirei a culpa dele, ele foi o responsável por eu ter tido essa manifestação, eu passei a me olhar e por que eu tive por que isso me tocou tanto? Eu tenho 25 anos de psicanálise, né, de terapia, minha terapeuta já se foi, inclusive, então eu tenho alguns recursos para entender o que aquilo me trouxe, mas tem gente que não tem recurso nenhum, né? Não tem Vive recurso numa nenhum. onda, às vezes, de alegria, de estresse, de raiva, mas não sabe por que também, que aquela situação deixou ele alegre, não entende por quê. Não identifica. Não identifica. Não chega a dar nome para isso. Porque eu posso não saber. Eu estou aprendendo, emocionalmente falando, porque, sabe, o que acontece? Como é que nós nos buscamos nos educar socialmente, né? Nos formar socialmente no ser familiar? É proibido sentir raiva, certo? Um filho, uma criança, não pode sentir raiva. A raiva é quase que um pecado. De pai, de mãe, de avô, de avó. Não pode sentir, não pode explodir. Não pode ser autêntico emocionalmente. Não é ser permissivo, não confunda as coisas. Uhum. Mas não pode revelar o seu desconforto numa dada situação. Porque é proibido, porque é feio, é pecado, é mal criado, né? E etc. Então a pessoa não pode sentir raiva, não pode ficar com raiva de pai e de mãe. Não está em questão se o pai e a mãe agem de forma protetiva, assertiva, necessária, não. A criança, o filho recebeu emocionalmente e vem a raiva, por exemplo. Mas não pode sentir. Então não pode sentir, então não posso sentir raiva. Generaliza. Só, Alexandre, que eu não tenho capacidade humana de escolher, não vou sentir raiva. O que acontece é que eu não vou sentir. Sim. Então eu não sinto nada mais, porque sentir é proibido, é O pecado. problema não é raiva, é sentir. É sentir. Então eu aprendo que eu não posso sentir. Se eu não posso sentir, eu não posso me sentir. Eu não aprendo a me sentir, nem sentir o outro. Eu não aprendo, inclusive, né, a ter um espaço-tempo para desenvolver a empatia, porque eu não posso sentir. E para ser empático, eu tenho que sentir o outro, sentir a vida. Então, a mim é proibido sentir. Então, vai ser uma sociedade o quê? Não empática, inclusive. E Sim. a gente vê o que a gente vive hoje, né? Sim. Então, ou seja, é necessário a permissão de sentir. Porque se você teve um comportamento, uma ação muito intensa dessa raiva, mas você expressou essa raiva, como você pode aprender
a conduzir, a lidar, a vivenciar essa raiva, acolhendo a raiva, por exemplo. A raiva existiu. Mas de uma forma diferenciada. Uhum. Você aprende a se conduzir com essa emoção pouco a pouco melhor, mais protetiva. Melhor, mais protetiva. Sim. Mas para isso tem que sentir. Sim. Mas se eu não posso sentir nada, não vou aprender nada emocionalmente. Eu vou parar aqui, porque o Geraldo já avisou que está na hora do nosso bloco. O programa de rádio tem que ter um intervalo. E fica esse ganchinho para o final. E aí, gente, no segundo bloco, a gente vai tentar se dedicar mais objetivamente à questão da automutilação. O que é isso? Porque a gente às vezes está falando essa palavra que muita gente não está reconhecendo, né? Não está nem se reconhecendo que de vez em quando já teve uma atitude, pelo menos uma ideação de automutilação e muito menos de suicídio. Então o Geraldo vai escolher uma música para falar mal do cigarro, que é o tema, é a propósito da nossa ONG, e a gente volta. Perfeito. Olha aí. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Em meio ao caos da fumaça, de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos, sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu, ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante sua voz. Levante a sua voz, levante a sua voz. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu me chamo Vange Souza, junto de Tony Garrido, a gente te convidou a dizer
não ao cigarro, não ao tabaco. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde deste, como de hábito, né, deste sábado, 29 de novembro de 2025, hoje com uma super conversa aqui com um amigo querido e um profissional de altíssima qualidade na área da saúde mental, psicólogo, professor, enfim, Jacques Bezerra. Nós hoje estamos falando sobre um tema, ao mesmo tempo, super importante de saúde pública, mas um tema também duro, que fala sobre a fragilidade humana em seus aspecto mais fundamental, que é, às vezes, um desfecho negativo, que é o indivíduo achar que tirar a própria vida pode ser a solução para tudo que ele está sofrendo, e o que a gente sabe que isso não é uma solução, né? Não deveria ser a solução a ser buscada. E eu tive preparando aqui durante a semana, fazendo uma certa preparação para o programa, e eu me baseio muito nos dados da Organização Mundial de Saúde, que costumam ser dados assim trabalhados por muitas mãos, né? Que não é um indivíduo que pega um dado e escreve um paper. É uma coleta de informações que envolve todos os ministérios da saúde e muitas organizações da sociedade civil do planeta inteiro. Então, a Organização Mundial de Saúde tem um capítulo, né, das suas atividades, que é a investigação de por que as pessoas morrem. Então, eles têm vários gráficos mostrando as causas de mortes da humanidade, que hoje está em torno de 54 milhões de mortes por ano. Dessas 54 milhões de mortes por ano, atribui-se às mortes por injúrias e violência 8% mais ou menos disso. Então, o somatório atual, o dado mais recente, é que 4,4 milhões de pessoas morrem por ano por situações de violência. Seja, por que eu me dedico tanto ao estudo do tabagismo e ao enfrentamento da indústria da nicotina, que sozinha, as coisas que o tabaco produz, mata quase o dobro desse quantitativo aí de mortes por violência. Mas vamos nos focar na questão da morte por trauma e violência. 4,4 milhões de pessoas por ano deixam o mundo por essa situação. E essa situação é multifatorial. Existem os assassinatos, existem as guerras, existem os acidentes de automóvel. Uma coisa que tem uma mortalidade incrível que a gente não percebe são as quedas da própria altura, mergulhos mal planejados, que o sujeito traumatiza o crânio em penhascos. Existem uma série de coisas que a gente chama de violento, e uma delas é justamente o suicídio. Então, dos 4,4 milhões de mortes violentas que ocorrem anualmente no planeta, o suicídio é responsável por mais de 700 mil casos anualmente. Está em torno, me parece, 730 mil. Né? Então, nós não estamos falando de algo que ocorre só na casa do vizinho. Nós estamos falando de algo que movimenta o planeta inteiro. O planeta inteiro demonstra estar em sofrimento, uma vez que esse percentual tão grande, que é mais de 10%, mais de 2% das mortes que ocorrem no planeta ocorrem por o indivíduo identificar que matar-se é a melhor solução para o seu sofrimento. Então, não é um tema qualquer que nós estamos trabalhando aqui, mas a gente
a gente pode partir desse dado estarrecedor, né? Uma espécie animal que identifica impor seu próprio fim como a saída. Sim. No primeiro bloco, você comentou que o gênero interfere, que a socialização ou a falta dela, a solidão interfere. Me cita outros fatores que você entende que mereçam que a gente trabalhe aqui, como a gente não vai esgotar o tema, como a gente esse programa não tem essa pretensão mais, já teve lá no início, eu achava que ia explorar todos os aspectos do problema, já chegamos à conclusão que é impossível. Mas tenta conversar conosco algumas outras coisas que você consideraria. Se a gente quer mudar essa realidade, isso tem que mudar, isso precisa mudar, ou a gente tem que entender que tal fator precisa ser trabalhado. Quais seriam os outros fatores que você identifica para esse descalabro? Alexandre, tem alguns aspectos importantes. Sem hierarquia, a cor da pele no Brasil. Tá? E aí eu abro o leque para todas as minorias, né, e na questão socioeconômica e culturais. Então, no Brasil, eu não sei, nesse momento, dados atualizados, né, quantitativos e percentuais, mas a realidade de suicídio nos povos indígenas, por exemplo, no Brasil é muito estarrecedor, é muito alto. O desalento, o desespero, o desamparo existencial, espiritual, cultural de povos no Brasil indígenas chegando ao suicídio é algo muito grave. Não chega aqui no Sudeste, mas no Norte é algo mais divulgado, pelo menos no ambiente universitário, de pesquisa. Sim. Então, ou seja, esse é uma condição de vida, condição humana, e de toda uma intervenção do Estado, né, em criação de redes objetivas e subjetivas de proteção à existência humana dos povos indígenas. Sim. É uma questão. Eu falei primeiro por toda a questão de exclusão territorial, né, de perda de dinâmicas. Cores de pele? Que outras peles tem também maior? Pessoas pretas, pessoas negras no Brasil. Porque aí eu estou trazendo uma dimensão que nem tudo do suicídio, como o suicídio é uma questão multifatorial e muito complexa, evidentemente, não é somente uma dimensão de saúde mental, uma dimensão individual, ou seja, a pessoa ela depressão, nas diversas possibilidades, né, e tipos e intensidades, ansiedade, bipolar, esquizofrênico, tem toda uma condição de saúde mental que propicia essa, digamos, maior impulsividade ou falta de controle, né, que leva, de fato, né, deixa mais suscetível, né, deixa, o risco, digamos, é maior nesse quadro, mas, além disso, tem questões estruturais da sociedade. Então, ou seja, todo o processo de exclusão, todas as exclusões que trazem muito, muito sofrimento existencial, muito sofrimento humano em todos os seus cotidianos que nós possamos habitar. Então, pessoas pretas, pessoas de matrizes religiosas diferenciadas, em especial as matrizes africanas, por exemplo, no Brasil atual. Uma questão de empobrecimento, ou seja, condições severas de vida, né? Todo o ideal de conquista
de uma inserção social sendo impeditiva, ou impedida, ou negada, de forma explícita ou não. Uma dimensão de a comunidade, ou as comunidades LGBTQIAPN+. Todos esses grupos, né, essas realidades existenciais, por si só, já deixa uma situação muito vulnerável e mais frágil na condição humana, cotidiana. Então, não se pode pensar num desenlace do suicídio sem levar em conta essas outras camadas de realidade do nosso país. Porque é muito diferente, e é diferente, você ter uma cor de pele X, um grau de instrução X, uma inserção no mercado de trabalho X e morar numa periferia X, do que você ter tudo isso ao contrário, entendeu? Não que haja sofrimento, lógico que há, mas você percebe, você compreende, e também os nossos queridos ouvintes que estão assistindo, que as condições de vida cotidianas são fatores que ou deixam de ser protetivos ou que potencializam o risco de vida existencial, deixa a pessoa mais desarmada, mais fragilizada, menos empoderada, menos encorpada de poder lidar com os desafios e as dores cotidianas. Ou então, menos dispostas a valorizarem a vida propriamente dita, né? Se você já está numa situação que você considera tão irremediavelmente ferrada, por que vale a pena você querer manter sua vida viva? Tem duas situações assim que não batem exatamente com o que você está dizendo, mas acrescenta a ideia de que é uma multifatorialidade, né? E na minha área de tabaco existe umas evidências de que os plantadores de tabaco, membros de famílias de agricultura familiar, se suicidam mais do que plantadores de outros produtos, atribuindo-se parte disso à baixa remuneração da indústria, que a indústria dá a esses plantadores, o que faz com que eles economicamente se encaixem nessas situações da dificuldade de vida. Sim. Então, se você colocar no Google suicídio e plantador de fumo, você vai ver uma série de trabalhos que têm sido feitos. Uma outra informação que também eu tenho recente é de que muitos hotéis de Las Vegas, onde as pessoas jogam, as janelas não abrem. Ou seja, o sujeito perde ali uma fortuna que, às vezes, quando ele voltar de Las Vegas, ele não tem como explicar à família que perdeu a casa que eles moram. Então, isso seria um motivo para ele achar que precisa terminar a vida. E agora, eu sabendo dessas informações, eu tenho estudado um pouco isso por causa das dependências Sim. químicas, eu vejo agora o risco dessas bets, né? Sim. A gente já tem evidências de pessoas que estão se endividando muito além das suas condições financeiras e muitas pessoas sendo internadas, inclusive, para tentarem controlar esse processo de jogo em bet, né? Sim. Mas vamos falar um pouquinho... Eu tenho uma pergunta, doutor. Posso perguntar? Fala, antes Geraldo. Pode. Então, doutor Jacques, já existe alguma coisa assim, a relação depressão e suicídio? Já existe um número, alguma coisa assim? Existe uma vasta literatura científica de saúde explicitando, né, a associação com a depressão e o suicídio. Sim, e é grande essa porcentagem? É considerável. Um cuidado maior clínico nos processos de assistência voltada para quadros depressivos é o risco do suicídio.
tanto a psicologia como a psiquiatria, a ciência social em particular, tem todo um trabalho muito ativo, né, com relação à depressão. A depressão é um fator, é um componente substancial, né, para o risco do suicídio, e há todo um protocolo clínico, até hospitalar, até levando à internação, se for necessário, né, para evitar essa situação limite, que seja consumado. Por todo o quadro que a depressão nos traz, né, de desesperança. Parece que a pessoa perde o sentido de vida, né? Não, mas ela há um esvaziamento. A pessoa, né, um esvaziamento existencial, né? O sentido do eu fica muito fragilizado, muito dilacerado, e a pessoa não, com toda situação limite, não vê uma outra saída, uma outra alternativa, porque a dor é muito intensa, e o quadro depressivo é um quadro, tende a ser de médio e longo prazo, até numa linha temporal, né, sustentar todo o processo de depressão é algo delicado. E aí você me traz algo muito importante, agradeço, né, a indagação da pessoa, porque a diferença é a rede protetiva. A rede protetiva é o que faz a diferença. A pessoa sentindo que existe uma rede protetiva social, sanguínea ou não, que existe famílias espirituais, né, que existe amigos, que existe pessoas. A grande diferença, uma diferença fundamental, é a presença, né, de redes protetivas. Um cenário, a pessoa não só se sentir só, desamparada, mas, de fato, no seu cotidiano, ela está, de fato, sozinha. Não tem vínculo mais socioemocional. Isso não quer dizer que ela não esteja cercada de pessoas. Ela pode estar se sentindo totalmente sozinha, cercada de pessoas. Sim, mas essas pessoas, né, essas pessoas a protegem de algumas situações, né? Nem que seja para perturbar, para levar raiva, mas está existindo uma conexão. Então, a diferença nesse sentido, né, com a depressão em particular, é a qualidade e a presença da rede protetiva, emocional, afetiva, afetos positivos com essa pessoa. Olha só, ontem no evento da Alerj, a iniciativa do deputado estadual Daniel Librelon, houve um depoimento de uma moça que hoje faz parte desse grupo HELP, que eu citei no início, em que ela falou das suas múltiplas automutilações, né? Ela mostrou o braço num vídeo, cheio de cicatrizes. E uma das coisas que ela disse, assim, que me tocou muito foi, assim, eu tinha tanta dor interna que eu me flagelava, né? Eu me cortava para ver se aquela dor externa diminuía a dor interna. Isso foi uma situação que ela sentiu dessa forma, ou a gente pode generalizar que os que se automutilam têm esse objetivo? Tem esse objetivo, tá? Porque e ela inclusive trouxe na sua fala complementar que essa dor, por um dado momento, desaparecia de fato. Né? No início. No início aparecia, mesmo que depois ela disse que retornava. Porque a pessoa que vivencia isso, que pratica isso, ela busca anestesiar essa dor dilacerante, persistente, existencial e sofrimento, mas não busca se matar. Ela não busca se suicidar. Ela não tem essa intenção. A intenção dela não é que a vida perdeu o sentido
ou que ela está vivenciando toda a Que a crise dor é muito suicida. grande. É que a dor que ela, de fato, sente é insustentável, é dilacerante, e não há canais de partilha. Ela se vê numa situação de não enxergar ou de não existir canais de escuta, de acolhimento, de fala, de protetivo. Então, isso é a situação ontem retratada e outras é essa dimensão, sim. Então, assim, é uma forma que a pessoa, o ser humano, aprendeu de autorregular a dimensão emocional. É uma autorregulagem emocional que é buscada e chega a essa forma, né, de lidar com isso. E o que é que pode levar isso? E foi algo assim, né, e é necessário falar aqui do bullying e do cyberbullying. É fundamental isso. O nosso tempo histórico ele está muito violento. Uma potência de violência cotidiana, uma cultura de violência, de crueldade, de não empatia, de desrespeito, né? Muito intensa e muito mais facilmente disseminada através dos processos eletrônicos, digitais, das telas que hoje todos têm ou têm acesso, né? Então, assim, um tempo histórico do meu ensino médio, ou do meu antigo ginásio científico, por assim dizer, eu não vivenciei na minha história de vida bullying, eu sendo vítima ou vendo alguém sendo vitimizado. Eu não tenho essa memória. Então, eu não sei se é porque eu sou mais velho que você ou porque nós estivemos em estabelecimentos de ensino diferentes. Porque eu vivenciei muito o bullying na minha infância e juventude. Mesmo? Sim, as meninas com sobrepeso eram chamadas de rolhas de poço. Não, isso sim. As meninas muito magras eram comparadas a Olivia Palito, que é a namorada do Popeye. Não, havia isso, mas quem usava óculos era quatro olhos. Sim, mas tinha uma mudança qualitativa. Sim. A mas qualidade doía, era, lógico que doía, mas a intenção do ferir, sim, entendeu? Não era tão intensa como possível. Isso aí pode estar vendo uma diferença. Sim, né? nesse Vídeo sentido, aquele sim. filme Adolescência, sim, que fez um sucesso extraordinário nesse início de ano, né? Perfeitamente, mas, ou seja, quando havia o bullying ele sendo praticado, não era um conflito. É muito importante distinguir conflito e bullying. Vamos dizer, né, no nosso ginásio científico, né, os vascaínos, flamenguistas, né, aquela fase, né, então tinha aqueles embates, né, pós-jogo, segunda-feira terrível, segunda-feira, né, tinha aquelas questões. Podia ter conflitos são entraves pontuais, temporários, que se dissipam e não voltam a acontecer. Uhum. Ou que se renovam, mudam, porque a gente se são acostuma, outros. né? A gozação na segunda-feira, a gente se acostumava. A gente, quando eu perdi o jogo no domingo, já amanhã eu vou sofrer. Vai ser terrível. E vice-versa. E amanhã vai ser terrível. Vai fazer a parte. Mas o bullying é uma violência psicológica, emocional e ou física, sistemática, cotidiana, persistente. Né? Não acaba. Só que, enquanto não havia o acesso, a potência do acesso hoje das redes digitais e dos smartphones, dos iPhones, quando não existia isso, o bullying ainda era muito circunscrito à turma, ao micro-universo. Né? Isso mudou drasticamente e nocivamente. Então, ou seja, tudo transborda além muros da sala de aula. Então, quando existe um bullying, é um bullying que é noticiado, divulgado na escola inteira. Em toda a pessoa, ela fica frágil, não tem terreno seguro.
ela fica exposta, fragilizada, em angústia em qualquer canto escolar, em todos os níveis, em todos os turnos. É uma acontecimento social, uma notícia. Ou Mais seja, um motivo para voltar ao que você disse no primeiro bloco, que os pais deveriam perguntar aos seus filhos ao chegarem da escola, não é o que aprendeu, é como você está se sentindo. isso. Fundamentalmente isso. Então, Alexandre, e quando não existe esse espaço possível de escuta também em casa, por diversas razões, tá? Esse jovem particular, sem rede protetiva, sem vínculo protetivo, sem vivenciar o pertencimento e a inclusão, que acontece com todas as minorias excluídas, que não vivenciam em plenitude, né, o pertencimento e a inclusão aos bens sociais, são impedidos, né, são afastados, calados. Então, uma estratégia comportamental, emocional, é se machucar, se ferir, né, para lidar com isso. Por isso, ontem com as crianças, lá na LERJ, né, com elas me comunicando, a elas eu pedi que elas fizessem essas 2 perguntas aos seus coleguinhas, né, que sofrem bullying, como você está se sentindo e o que eu posso fazer por você. Mas uma outra coisa que me chama a atenção também, na questão do bullying, é que o bullying, via de regra, é uma maldade. Sim. E a gente gasta pouco tempo, dá pouca voz, entre aspas, ao maldoso. Ou seja, é como se a gente, já que não tem como ajudar todos, vamos ajudar as vítimas. Mas eu entendo o maldoso também como uma vítima. Outro dia o presidente Lula fez um comentário sobre o usuário de droga e chamou os traficantes de vítimas dos usuários, né? A extrema-direita pegou aquilo, a extrema-direita normalmente, via de regra, ela tem uma certa deficiência intelectual, e pegou aquilo como se o Lula estivesse protegendo traficantes. Então, o que eu digo, que eu às vezes me pego preocupado com quem pratica bullying, é porque eu entendo, e aí eu queria que você, do alto da sua sapiência real de especialista, me dissesse o seguinte: alguém que faz mal ao outro precisa tanto de ajuda quanto o outro. Você concorda comigo? Eu concordo com você. É uma verdade humana. Só que, no contexto escolar, o que a escola não tem conseguido, de modo geral, avançar, é que na dimensão do bullying, quando buscam resolver essa questão ou lidar com bullying, é a partir do diálogo. Então, é através de buscar resolver essa questão do bullying pelo diálogo entre os envolvidos, quem pratica e quem sofre o bullying. Muitas das vezes, quem pratica também sofre bullying em outros espaços, tempos territoriais. Acontece Dizem isso. que com frequência são abusados, né? Sim, essa real possibilidade. Só que isso pode ser, né, agora polêmico, né, ou desconcertante para algumas pessoas, mas não se resolve o bullying somente com diálogo. Não se resolve. Não se resolve o bullying somente com o diálogo escolar. O diálogo é necessário, é fundante, é imprescindível, mas porque o diálogo ele é um instrumento pedagógico, formativo, fundamental na dimensão dos conflitos, das diferenças, dos embates, dos dilemas. O diálogo, o processo dialógico, essas rodas de conversa e todas as outras formas possíveis,
tem uma efetividade maior e por si só basta. No bullying tem que ir além do diálogo, é preciso que haja uma intervenção direta. Quem pratica bullying precisa perder, vivenciar uma perda objetiva na escola. Porque é uma dimensão muito além do conflito, Alexandre. É uma dimensão comportamental, é uma dimensão de valores humanos, de existência humana, várias questões, mas não é somente passível de resolução pelo diálogo somente. Diálogo, acolhimento, empatia, compaixão, mas você vai sofrer uma perda que você, quem pratica bullying, vivencie como perda. Não é uma perda que eu acho que é uma perda, mas algo que para você é importante, um bem simbólico, um bem cotidiano, um bem escolar, que ele vivencie com uma perda. Você, na sua clínica, você já atendeu um praticante de bullying? Eu já acolho pessoas que sofrem bullying. Só os que sofrem. E é assustador a omissão das escolas. São jovens? Jovens, ensino médio, entendeu? E também crianças. E são bullies e assédios variados. Assédios sexuais, inclusive, entendeu? E escolas, corpos pedagógicos, com uma inoperância, com uma ausência, com uma não assertividade e sem uma ação protetiva impressionante, porque passa a ser o grande responsável, culpado, a pessoa que sofre bullying. A grosso modo falando, é isso. Né? Então, tem essa lacuna no perfil, nas pessoas que até me chegam. Então, vamos fazer o seguinte. Antes que o Geraldo aponte que o programa vai se encerrar... Já estamos encerrando? Já. Não, tem mais 3, 4 questões, 5 fundamentais. Eu acho que a gente vai fazer um segundo programa, que nós temos que referenciar o nosso ouvinte Eduardo Lopes, que disse, muito boa live, e aí ele fala assim, aqui Imperatriz, Maranhão, quer dizer, Imperatriz é uma cidade do Maranhão muito conhecida, e esse estado que eu acho uma beleza, Eduardo, eu adoro o seu estado, e eu estive lá dando um treinamento anos atrás, logo depois que Matusalém esteve lá, eu tive também. Eu queria que você, se alguém quiser conversar com você, se aconselhar, te convidar para a palestra, te levar para uma escola, qual o contato que você daria? Pode me encontrar no Insta, né? Jacques.bezerra, né? @Jacques, JACKS.bezerra. Pode ser por e-mail. Instagram, gente. Instagram. BRZ. Jacques.bezerra. Depois, na reedição do vídeo, eu vou botar isso na tela. E-mail pode ser? Pode ser e-mail, pode ser o que você quiser. E-mail. E-mail é meu nome, junto, Jacques Bezerra. Jacques com S no final, Bezerra. @gmail.com. E um telefone, se quer disponibilizar? Sim, é o 21, né? 21 97 22 97 22 66 66 100. Repetindo, Instagram jacques.bezerra, e-mail jaquesbezerra@gmail.com e o telefone 21 97 226 6100. Quantos minutos ele tem? Nós temos, Geraldo? Quantos minutos? Isso. 5. Ótimo. 5 minutos. Eu queria que você, nos 5 minutos, ao invés de você olhar para mim, você olhasse para aquela câmera, para a sua mensagem ser direcionada efetivamente a todas as pessoas que estão nos ouvindo. E você gaste os 5 minutos como você achar melhor. O Geraldo, quando chegar na hora, 30 segundos antes, ele te avisa. Primeiro, agradecer você ter vindo mais uma vez. Me comprometo a que você venha de novo e para a gente
falar o que você achou que a gente deixou de falar aqui. E agradeço ao Geraldo e peço aos ouvintes que compartilhem esse programa e a edição que eu vou fazer, que eu publico amanhã. Então não posso olhar para lá. Pode olhar para lá, mas vai falar no microfone. Você que está em sofrimento muito profundo, que vivencia dores emocionais dilacerantes, que se sente desamparado, se sente solitário, se sente esquecido, se sente sem apoio. Confie, não desista. Fale com alguém. Fale com o CVV 188. CVV, como está você? O CVV, ele acolhe por chamada telefônica, por telefone, também por chat, por e-mail. Eu sei que o mundo pode estar insustentável, pode estar muito cinza, muito sombrio, mas você tem uma dimensão espiritual imensa, absurda. Você tem valores, você tem afetos, você tem sensibilidade, você tem amorosidade. Você é muito importante. Você é muito importante. Alguém ama muito você. Você faz muita diferença na vida de alguém. Faz mesmo. Você não tem que provar nada para ninguém. Não tem que vestir nenhuma máscara. Não tem que atender nenhuma agenda que não seja sua. Você tem um direito a ser autêntico. Você tem um direito de sentir dor. Você tem um direito de dizer não. E você tem um direito à vida. Essa vida te pertence. Essa vida é sua. Converse com alguém. Peça ajuda. Peça apoio. É um ato de fé. É o que eu digo, né, muitas das vezes, porque é o que eu sinto. É um ato de fé de que logo mais vai ser melhor. É um ato de fé que logo mais a vida vai ter um outro sentido. É um ato de fé que logo mais eu vou estar de mãos dadas com alguém. É um ato de fé que eu posso continuar nessa existência. É um ato de fé que eu tenho forças para resistir. É um ato de fé que eu posso insistir em estar aqui. Eu tenho aqui um porquê. Eu tenho aqui um propósito. Eu estou aqui nessa vida para fazer a diferença para mim existencial e para quem eu amo e para quem me ama. Sinta por mim e pela humanidade acolhido, acolhida. Tenha um grande respeito, um grande carinho, um grande afeto por você. Algo em você é tão poderoso, há uma luz em você. Há uma luz em você que está dizendo que você é muito especial. Ninguém sente o que você sente, ninguém vive o que você vive. É o que fazer a partir disso. A partir disso, você tem total condição existencial, humana, de renascer em vida. Se dê um dia a mais. Se dê uma noite a mais. Se dê um turno a mais. Você pode
renascer em vida. Essa luz que te protege dentro de você vai expandir. E uma luz externa, uma essência externa, uma dimensão espiritual, a sua dimensão espiritual própria, íntima, intrínseca, que só você se conecta e sente com ela. Ela te protege, te fortalece, te ama, te acarinha. Dê uma chance a mais para você. Ouvintes, boa tarde. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora.